pensador do passado disse uma frase interessante. Ele disse: o bom Deus está nos detalhes. O bom Deus está nos detalhes. E aí acabaram, isso era francês, acabaram indo, foi para a língua inglesa, e na língua inglesa eles acabaram cunhando aquela frase que diz: o diabo está nos detalhes. Para quem gosta, né, fica para o diabo. Mas a ideia qual é? É que os detalhes são importantes. O que a gente faz ou não faz em termos globais, em termos de bloco, né? Nem sempre nós, homens, consideramos os detalhes. Você percebe isso na diferença entre um homem e uma mulher. As mulheres são mais detalhistas. As mulheres, elas vão mais a fundo nos pequenos pontos, né? E nós, os homens, não, né? A gente olha o bloco. Vamos fazer uma reunião, é o bloco, né? Se a sua esposa perguntar: escuta, como é que era esse salão aqui? Como é que é o salão onde vocês vão? Fica lá no Dom Giovanni. Então, mas como é que é? É um salão. Não tem muito a falar, porque a gente não enxerga os detalhes, né? Tem cadeira, tem mesa, né? Tem uma comidinha. Então, na verdade, os detalhes são extremamente importantes, na verdade, são fundamentais. E para isso, é aquele assunto que eu falei que eu tratei muitos anos atrás, e eu acho importante a gente sempre relembrar, que é o assunto da chamada janelas quebradas. Vocês lembram disso, não? Janelas quebradas foi um experimento de um psicólogo chamado Philip Zimbardo, em 1969. Ele pegou esse carro, um Oldsmobile, dois carros, na verdade, absolutamente iguais, absolutamente do mesmo ano. E ele colocou um no Bronx, perto de uma escola, de uma faculdade, e colocou o outro em Palo Alto. Para nós, fica assim, né? O que é isso, né? É que Bronx é uma região mais pobre, uma região com mais criminalidade, e Palo Alto, uma região de pessoas mais abastadas, tá certo? Onde fica Stanford e etc, tá? Então ele pegou um carro e colocou ali no Bronx, e colocou o outro carro igualzinho em Palo Alto. 3 dias, o carro do Bronx foi depredado, acabaram com o carro, tiraram pneu, tiraram tudo. 3 dias. Só que o carro em Palo Alto não aconteceu nada. E aí o Zimbardo disse o seguinte para os seus alunos: vão lá em Palo Alto, né, e quebrem a janela do veículo. Em Palo Alto. E rapidamente o carro foi depredado. Essa se tornou uma teoria muito interessante, é a base da teoria das janelas quebradas de James Wilson, que afirma que o comportamento humano é fortemente influenciado por símbolos de ordem e desordem. Quer dizer, por que aquele carro, naquele bairro de gente mais abastada, ninguém tocou? Bom, porque não pode tocar, o carro não é meu. Mas quando quebraram a janela, qual foi o sinal que foi passado? Ninguém liga para esse carro está abandonado. Esse carro você pode fazer o que você quiser com ele. Esse carro aí não é de ninguém. Essa ideia é que acabou sendo utilizada em Nova York, a chamada Tolerância Zero, não sei se vocês lembram desse movimento, e o Tolerância Zero foi exatamente isso. Olha, o prefeito falou assim: todas aqueles containers de lixo, que lá é mais comum, esses containers e tal, aqui tem já, né? Mas lá é grande até, que tiverem pichados, vocês têm que pintar. Pessoal que está na flanelinha, o pessoal que fica limpando o vidro de carro, não sei o que, nos semáforos, não, é proibido. E foi assim, tolerância zero. Isso não, isso não, isso não, isso não. E vamos melhorar o ambiente. Você já parou para pensar como que isso acontece? Por exemplo, você está no bairro, na sua rua. Tem lá uma casa e o cara começa a fazer uma reforma.
Presta atenção. Alguém começa a fazer reforma, o outro pinta não sei o quê, o outro mexe no telhado. São os sinais de ordem e desordem. Essa é a tese. Esses sinais que são passados são sinais extremamente importantes, porque são detalhes. Se você está andando numa rua limpinha, você não joga nada no chão. Se a rua estiver já com sujeira, você joga sujeira no chão. Se você tem um carro limpo, arrumado, né, com manutenção, bonitinho, a sensação que você tem é uma sensação diferente de se o seu carro é todo sujo. Até a roupa que você usa vai mudar. Né? Você não quer entrar com a roupa limpinha, bonitinha, num carro todo estragado, todo sujo. Tem gente que deixa bolacha, né? Para não falar outras coisas. E o carro é uma extensão da nossa casa, né? Também é uma coisa interessante para se olhar. John Wooden, ele disse, um treinador de basquete, disse uma frase interessante. Ele disse assim: são os pequenos detalhes que são vitais. Pequenas coisas fazem grandes coisas acontecerem. São os detalhes, né? São os detalhes do que acontece numa casa, do que acontece no trabalho, do que acontece no esporte, do que acontece em todo lugar. Na rua, no trânsito, são os detalhes. São as pequenas coisas. Você vê um semáforo quebrado, o povo fica doido. Já percebeu isso? O povo fica doido, né? Eu achava tão legal no Canadá que quando quebrava um semáforo, todo mundo já sabia a regra. A regra era: o primeiro que chega é o primeiro que sai. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se é 4 vias, né? Primeiro, segundo, terceiro, a coisa mais linda do mundo. Aqui não, é todo mundo. Porque também a vida aqui, ela não é tão ordenada quanto a vida lá fora, nesses países de primeiro mundo. Então pensa nisso. O que essa teoria da janela quebrada significa, por exemplo, no trabalho? O que significa no seu trabalho, né? A sua mesa de trabalho. É uma coisa séria, né? Você fala que a questão não é só está tudo organizado ou não está organizado. A questão é que sinais que eu estou passando para quem está perto de mim. Se eu estou na empresa, que sinais eu passo na minha empresa para as pessoas que vêm até a minha empresa? Eu trabalhei alguns anos com a Ford e eu visitava lojas como coach. E uma das coisas que a gente fazia, eles chamavam em inglês de... Era uma frase, mas a ideia era a antropologia do varejo. Era mais ou menos isso. Que era o seguinte: quais os detalhes que essa loja tem que não estão sendo cuidados? Então, como você entra naquele ambiente, né? O dia que eu falei sobre isso numa das lojas lá no Canadá, foi muito interessante, que o gerente ele saiu da reunião e imediatamente já mandou tirar, porque tinha pneu, tinha propaganda não sei do que, tudo na porta da sala dele. Ele falou: eu não vejo ninguém e ninguém me vê na sala. Porque... E eu falei: mas quem que pôs isso daí? Ele falou: não sei, a gente vai pondo, vai acontecendo. Você não percebe mais, porque você faz aquilo todo dia. Então, um dos exercícios que eu dava para o pessoal era: vocês devem entrar por uma outra porta, que não aquela porta que você entra todo dia. Faz um caminho diferente. E o pessoal começou a ver. Teve um que eu mandava tirar fotografia para depois compartilhar com a liderança. E um cara lá falou assim: eu vi uma coisa que eu já tinha mandado tirar há 1 ano atrás, continua no mesmo lugar. E por que ele não viu isso antes? Porque ele nunca passava por ali. Ele dizia: eu vi os meus vendedores colocando jaqueta, blusa, não sei o quê, tudo em cima da mesa, em cima... E não é para fazer isso, é para colocar num determinado lugar. Mas eu não tinha olhos para ver, enquanto eu não prestei atenção. Essa é a ideia. Preste atenção que sinais que você está passando na sua casa, na sua vida.
na sua família, no seu interior, no seu exterior e assim por diante. A palavra de Deus diz uma coisa interessante em Mateus 6, 22, 23, é onde eu quero focar um pouquinho. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Como você vê as coisas? O que se chama de cosmovisão. Cosmovisão é a maneira que eu vejo o mundo. Não só as coisas exteriores, mas comportamentos. O meu comportamento diante dos... Por exemplo, com esse negócio da pandemia e tudo, e o pessoal se isola, e quarentena, ficou todo mundo nervoso, ficou todo mundo irritado, problemas graves que a gente teve na área econômica, etc., muita gente começou a mas abraçar a ideia de que eu vivo sozinho e não me interessa ninguém. Já viram isso? O pessoal falando, tô nem aí para ninguém, tô nem aí, não quero nem saber o que está acontecendo no vizinho. Porque eu tenho que cuidar de mim. Mas não é assim, né? A vida não é assim, né? Existem pessoas que dependem de nós e dependem de nós até em termos de modelo. Aquilo que você faz, a maneira que você faz, como você fala, né? Como você conversa com as pessoas. Eu fico sempre muito de olho, né? Por trabalhar com isso, eu fico de olho no comportamento das pessoas. A maneira que a pessoa se veste, a maneira que a pessoa anda, a maneira que a pessoa fala, a maneira que a pessoa trata os outros, a maneira que a pessoa trata o cônjuge, a maneira que a pessoa trata um funcionário, a maneira que a pessoa trata o chefe. Eu fico sempre de olho nessas coisas. Por quê? Porque são pequenos detalhes que podem fazer grande diferença. Agora, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, veja os seus olhos. Como você enxerga as coisas? Se você enxerga com um coração mau, você vê o mal. Se você tem luz nos seus olhos, você vê coisa boa. Você já percebeu que tem gente que só vê coisa ruim? Em todo o tempo só vê coisa ruim. Você fala assim, nossa, que sol bonito, o cara fala, tá queimando. Você fala assim, olha que chuva maravilhosa, a pessoa diz, eu não aguento mais, né? tá úmido demais. Olha, vamos, né? Melhorou a parte do trânsito ali perto de casa. O outro diz assim, mas esses caras não entendem nada, os engenheiros não servem para nada. Já percebeu que tem gente que só enxerga coisa ruim? É um exercício, gente, a gente enxergar coisa boa. Agora, eu preciso tomar cuidado também com um outro detalhe, que é enxergar o que eu não devo enxergar. Por exemplo, tentações. É olhar para aquilo que eu não deveria olhar. Da maneira que eu não deveria olhar. Certo? Veja na Bíblia alguns exemplos. Sansão. Vocês lembram de Sansão? Não é isso? O texto diz em Juízes 16:1, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Ele viu, porque sempre começa assim, gente. Os olhos primeiro enxergam e depois você quer. Não é assim numa vitrine? Né? Você vê, deseja, aí você quer aquilo e vai fazer tudo para conquistar. Só que nesse caso em particular, e eu vou ver alguns casos aqui, esse caso em particular, ele olhou para aquilo que não deveria olhar. E desejou. E foi a derrota dele. Davi, por exemplo, o rei Davi, diz o texto que uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Algumas coisas que acontecem nesse texto. Primeiro que esse texto aqui começa assim. Na época em que os reis iam à guerra, Davi levantou numa tarde. Tá vendo aí a incoerência? Ele devia estar fazendo uma coisa, estava fazendo outra. Estava dormindo de tarde, tirando uma... né?
E ele não era mexicano nem nada, não era espanhol nem nada para tirar a siesta, né? Mas ele levantou-se do seu leito, andava passeando no terraço, viu uma mulher que estava tomando banho. Quem lembra o nome dessa mulher? Batseba ou Betseba, que foi a mãe de quem? Salomão, do rei Salomão. Só que essa mulher era casada com um cara chamado Urias, que estava onde? Estava trabalhando. Enquanto Urias estava trabalhando, o rei estava na boa. Aí o rei viu essa mulher tomando banho, desejou, coabitou com ela, ela engravidou. Ele mandou chamar Urias à guerra para ele poder, para dar aquela ajeitada, tipo assim, chama Urias, né? Porque aí o Urias faz tempo que ele não vê a mulher, e ele vem todo cheio de paixão, vai deitar-se com ela, aí ela vai dizer, estou grávida. Ele vai dizer, ai, que beleza, estamos... Deu errado. Urias era um homem muito leal. E ele disse, eu não vou para minha casa. O rei falava, vai para sua casa, sua esposa está te esperando. E ele falou, eu não vou, porque o meu pessoal, o meu time, está trabalhando, está na guerra. Eu não vou. Fez, não deu. Aí Davi teve a brilhante ideia de colocar Urias na frente da guerra para ele morrer. E mandou uma carta para o comandante dizendo, ó, Urias, na hora que chegar aí, bota ele lá na frente. E ele morreu, para ele ficar com a mulher. Aí a hora que ele pega a mulher para si, feliz da vida, a mulher está grávida, o que acontece? Vocês sabem o que acontece? O nenê morre. O nenê fica doente, enferma para a morte e morre. Ele jejua, ele clama, ele pede, ele faz de tudo, não acontece nada, o nenê morre. Todas as vezes que você não se preocupa com os detalhes, você pode estar cavando a sua própria cova. Imagina um cara que está no trabalho, recebe uma daquelas... aqueles convites errados, né? E não é só sexual, não. Convite financeiro, convite de negócio mal feito, convite de mentira, né? Em algum momento parece que aquilo vem correndo atrás de você, igual um vírus. É uma bactéria, né? Que troço. Que vai lá, vai comer você por dentro, por fora. Cuidado. Potifar. Lembram de Potifar? Potifar foi um homem que deu um emprego, entre aspas, para José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito, né? E lá no Egito, ele é comprado como escravo por Potifar. E ele era um excelente escravo. Ele cuidava da casa de Potifar de uma maneira maravilhosa. A Bíblia diz que o Potifar chegou para ele e falou assim, olha, você tem direito nesta casa sobre tudo, menos, obviamente, sobre a minha esposa. E ele era um homem de Deus, ele era um homem sério, era um homem puro. E o que aconteceu? A mulher do Potifar deu em cima dele. Porque, olha o texto, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, Potifar, pôs os olhos em José. Começou ali. O que José fez? Fugiu da mulher. Aí ela tentou e teve uma hora que ela agarrou ele. A hora que agarrou, como se fosse assim, agarrar o meu paletó aqui, por exemplo, ele soltou o paletó para trás e fugiu. Aí ela ficou com a roupa, o manto, né, a túnica de José. E aí quando Potifar chegou, o que ela fez? Aí, ó, tá vendo? Deu em cima de mim aqui, ó. Olha que coisa horrorosa. Se eu não gritasse, ele já estava tirando a roupa. Minha esposa dizia uma coisa para mim, era muito interessante. E eu não entendia, porque eu era eu iniciei meu ministério pastoral muito jovem, eu tinha 25 anos de idade. E ela dizia assim para mim, bem, toda vez que você for aconselhar uma mulher, fica ou perto de alguém, ou num ambiente mais aberto. Cuidado.
Cuidado. Eu dizia assim, Vera, mas eu sou pastor, eu tenho que conversar com as pessoas. E ela dizia, cuidado, não é assim. Se uma mulher sair do seu escritório gritando, você conversa com ela, ora por ela, aí ela sai gritando dizendo que você agarrou ela. Quem que acredita? Quem que acredita em você? Porque nela vão acreditar. Se ela sai gritando, né, descabelada. Bom, o Senhor me protegeu. Eu ouvi minha esposa, me cuidei, etc. Mas teve um dia que uma senhora que eu conheci a família, eu conheci ela e o marido numa reunião que a gente começou, uma reunião de oração que a gente começou. E por que a gente começou essa reunião? Porque a amiga dela tinha um filho, jovem, adolescente, que tinha entrado com uma moto no muro e ficou em coma por meses. E a gente orando e tal, e aí começamos, então vamos reunir, vamos falar de Jesus aqui pro pessoal, para os vizinhos e tudo, e começamos a juntar o pessoal. Aí um dia essa mulher, amiga da mãe, né, do acidentado, chegou para mim e disse assim, pastor, eu preciso falar muito com o senhor pode me receber? Eu falei, claro, vai lá na igreja. Ela foi lá na igreja. Eu sentei, ela sentou, ela falou assim, ai pastor, eu não sei nem o que eu falo. Então eu escrevi. E eu, muito inocente, peguei a carta que ela escreveu. E a carta dizia alguma coisa assim, estou apaixonada por você. Todas as vezes que eu estou com meu marido, eu penso em você. Quando eu estou deitada com meu marido, eu penso em você. O que você faz numa situação dessa? Sair correndo é a única alternativa. A Bíblia diz fugir da prostituição, né? Fugir da prostituição. Tem que ser uma coisa violenta. Eu peguei, bati o olho, a hora que eu vi aquele monte de besteira, eu dobrei a carta assim e falei assim, olha, tá aqui, por favor, pega essa carta e se retire, porque eu não sou esse homem e você está muito equivocada. Nunca mais eu vi a mulher, graças a Deus. Não que eu tivesse alguma coisa com ela, mas como é que faz um negócio desse com um menino? Gente, eu acho que eu tinha quanto? Eu não tinha 30 anos de idade. Hormônio até na ponta do cabelo, assim, ó, tinha hormônio. Não é isso que acontece com um jovem de menos de 30 anos? Mas o meu compromisso com Cristo era muito forte, assim como o compromisso de José era muito forte com Deus. E ele fugiu. Essa é a questão. Gente, quer um conselho? Não converse com o diabo. Não converse com a tentação. Seja ela qual for. Se for uma tentação sexual, se for uma tentação econômica, se for uma tentação de negócio mal feito, se for... o que for, não converse. Desapareça. Suma. Fuja. Porque se você não fizer isso, um detalhezinho assim acaba com você. Você acha que eu estaria aqui hoje se eu tivesse me enroscado lá atrás? Eu não teria nem família mais. Não teria nem família. Talvez não tivesse nem meu segundo filho, porque o primeiro a gente já tinha. O segundo foi nascer alguns anos depois. E talvez não tivesse o Gabriel. E não teria o meu netinho, o Teodoro. Quanta coisa pode acontecer se você não se cuidar e se você não se preocupar com os detalhes. Então, vamos lá para alguns conselhos, rapidinho, sim ou não? Sim! Esses homens estão muito acordados hoje, estão uma beleza. Tirando os que estão dormindo, vocês estão muito bem. Então vamos lá. Primeiro, conserte as janelas quebradas. Essa é a ideia física mesmo. Por exemplo, se aqui tivesse quebrado essa janela aqui, quebrado. E toda segunda-feira você viesse aqui e tivesse quebrado. Toda segunda-feira você viesse aqui e tivesse quebrado. Qual que é a sensação que imagem isso passaria? Qual é a informação que o restaurante passaria para você? Descuido, né? Aí você ia até ficar meio preocupado, falar assim, será que eu como aqui? Será que eu não como? Será que é limpinho? Será que não é? Certo ou não? Então,
Fisicamente, conserte as coisas quebradas. Emocionalmente e espiritualmente, a mesma coisa. Se você errou, peça perdão ao Senhor. Se arrependa. Se reconcilie. Fale com Deus. Acerte a sua vida. Mas não deixa para amanhã. Resolva imediatamente. Olha só o que esse texto diz. Eu vou mostrar para vocês 3 textos de Jeremias e a gente vai terminar, tá? Jeremias 8, 6 e 7. É Deus falando através do profeta. Presta atenção nisso aqui. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que é que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Até o animalzinho conhece. E o meu povo não conhece o meu juízo, não conhece o que eu quero, não conhece a minha vontade. Gente, isso é muito sério. Concorda ou não? Então conserte as janelas quebradas da sua vida. Relacionamento rompido, vai lá e conserte. Ah, eu não falo com fulano há muitos anos. Por quê? Nós estamos num tempo perigoso. Perigoso. As pessoas estão loucas. Perigoso. Eu estava vendo uma breve entrevista daquele psicólogo americano chamado Dr. Phil. E ele estava conversando com um menino. E o menino falou assim: eu não converso com os meus pais. E ele disse: por que você não conversa com seus pais? Ele disse: porque os meus pais não têm seguidores nas mídias sociais. Se eles tivessem, eu conversaria com eles. Olha a loucura! Olha a loucura desse mundo, né? E isso está cada dia mais. Conserte a janela quebrada. Segundo, reprima o primeiro desejo. Não faça aquela pergunta: e se? E se é perigoso? Hã? Você começa a brigar com a sua esposa, aparece um passarinho perto de você, não é? Aparece alguém. Você começa a brigar com a sua esposa, aparece uma menina lá. Ai, eu tô tão carente, eu tô precisando de conversar com alguém. É incrível, cara. É incrível, as coisas são assim. 2 minutos você tá perdido. Pense numa coisa. Quem é você? O que você vai perder se pecar? O que a sua família vai perder se você pecar? Pense nas consequências imediatamente. Pense nas consequências imediatamente. Gente, se eu fizer isso, o que vai dar ali? Se eu fizer aquilo, o que pode acontecer? Como é que os meus filhos vão olhar? Como é que eu vou olhar para os meus filhos depois disso? Terceiro. Perdão. Vamos ver o texto bíblico em Jeremias. Eu falei que são 3. Segundo texto, Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Na continuação do texto, o Senhor diz: eu, Senhor, eu esquadrinho os pensamentos. Né? Deus conhece os nossos pensamentos, Deus sabe quem somos, Deus sabe do nosso coração. Agora, o que o texto está dizendo é: cuidado, porque o seu coração é ruim. Quando chegaram para Jesus e falaram assim: por que seus discípulos não lavam a mão, não sei o quê, porque como é que vocês vão lá? Não era lavar a mão de limpeza, era lavar a mão cerimonial. E ele disse assim: olha, o que faz mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem, porque do coração procedem os maus desígnios. Assassinato, invejas, adultérios, mentira, sai do coração do ser humano. Lembra daquele texto de Provérbios que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O cara cuida do carro, mas não cuida do seu coração. O cara cuida de tantas outras coisas e não cuida do seu coração. Cuida do seu coração, porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. Gente, como é fácil enganar o coração. Vocês lembram
Lembra não, vocês sabem que nós vivemos num mundo de muita mentira, de muito engano e tudo, né? E um dia alguém chegou para mim e falou assim, você não acredita, fulano de tal caiu naquele golpe do WhatsApp e deu um dinheiro. Eu falei assim, mas desculpa, mas é muito tonto, né? É muito tonto. Como é que vai cair num negócio desse, rapaz? Alguém pedir dinheiro. Coisa ridícula, né? Até o dia que eu recebi um recado com a foto do meu filho, um WhatsApp com a foto do meu filho, com o nome do meu filho, e ele dizendo, pai, anota aí porque esse telefone é da empresa. Meu filho tem empresa. Anotei. Tá bom, falei. Pai, meu filho naquela semana tinha dado o celular dele para minha esposa. Ele comprou um novo. E naquela semana ele viajou para São Paulo. Então ele estava em São Paulo nesse dia. E lá eu pensando que era lá de São Paulo, ele mandou um recadinho para mim. Pai, eu tenho que pagar uma conta e eu não estou conseguindo acessar meu banco. Eu, cabecinha, celular novo, aplicativo. Se você não entra no aplicativo, se você não vai no banco, na agência, muitas vezes não dá para configurar o seu aplicativo e não sei o quê. Bom, gente, para encurtar a história, perdi 30 mil reais. O cara parecia que sabia que eu estava guardando um dinheirinho para comprar o meu apartamento. É infernal. Agora, quem é que me enganou? Foi meu coração. Quando eu falei com meu filho, ele falou, pai, que isso? O que você fez? Eu falei, filho, você estava precisando. Pai, eu estou precisando? Por que o senhor não me ligou? Eu falei, filho, você estava em São Paulo. Você falou que estava em reuniões. Eu não queria te atrapalhar. Tem uma caixinha ali, depois vocês podem... Não, brincadeira. Mas, entende? Quem me enganou... Gente, quem me enganou não foi o bandido. Quem me enganou foi meu coração. Que, nesse caso, não era uma tentação, não era uma coisa errada, mas era o meu coração dizendo assim, sabe que no fundo, meu filho vai ficar tão orgulhoso de mim. Olha que pai legal que ele tem. Hã? Terceiro, fortaleça seus valores. Essa é uma questão extremamente importante. Fortaleça seus valores. Está diante de uma tentação, está olhando o que não deve, quebrou a janela, né? Tem alguma trinca na sua vida? Fortaleça seus valores. Quem é Deus para você? Quem é família para você? Amor, respeito, consideração, honestidade, verdade. Eu conheço um monte de gente que se diz cristão e que me mente na minha frente, mas assim, com uma naturalidade como se estivesse tomando um copo d'água. E eu sei que é mentira. Eu digo, como que essa pessoa convive com seus valores? Que valores essa pessoa tem? Valor de mentira, de desonestidade? E depois fica aí com a boca falando um monte de coisa linda para os outros? A quem que você quer enganar? Então é extremamente importante. Quais são os seus valores? E voltando em Jeremias, só que agora não no livro de Jeremias, mas no livro Lamentações de Jeremias, é um livro, o nome já diz, é lamentação. Jerusalém cai, né? Jerusalém cai nas mãos de Nabucodonosor, e Jeremias lamenta, chora, angustia-se. É um tempo difícil. E no meio do sofrimento, porque ele está vendo o sofrimento do povo, ele está vendo as coisas que estão acontecendo, ele está vendo a desgraça toda acontecendo naquele momento, e naquele tempo de angústia, ele diz essa frase. Leia comigo em voz alta. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No meio da angústia, no meio do problema, o que eu quero trazer à memória? Meus valores. O que me dá esperança. Né? Que gostoso a gente poder pensar
em coisa boa. Que gostoso você poder pensar na sua família. Que gostoso você poder pensar nos seus filhos, nos seus netos. Que legado você quer deixar para os seus netos? Como eu trabalho muito com alunos do curso de conselheiro de administração da PUC, eu atendo dono de empresa, CEO, CMO, CFO, as turmas todas dele. E é raro eu encontrar alguém casado pela primeira vez. É raro. É raro. Eu não sei se a maioria, eu nunca fiz a conta, mas também não me interessa. Mas muitos dizem, eu estou no segundo casamento, estou no terceiro casamento, aí eu cuido dos meus filhos do primeiro casamento, eu cuido dos meus enteados, das enteadas, não sei do que, e agora nós tivemos um filho. É um rolo na vida. E sabe por quê? A maioria diz isso para mim. Diz porque eu era muito jovem, me casei muito jovem e eu achava que trabalho era tudo. Então eu me dedicava ao trabalho, viajava, acabei com a minha família, acabei com o meu relacionamento conjugal. Para quê? Traga à memória o que te dá esperança. Quais são os seus valores? O que é importante para a sua vida? Traga à memória. Traga à memória. Então a próxima vez que você vir uma janela quebrada na sua vida, no seu coração, nas suas emoções, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, ou até fisicamente, alguma situação assim, pense, quais são seus valores? O que você acredita? Anote aí. O que você vai fazer a partir de hoje? Anote. Lembra, gente, isso daqui não é um exercíciozinho bobo, não. Olha, se eu soubesse o que eu sei hoje, na primeira pregação que eu fizesse, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu ia sempre terminar a mensagem dizendo o que é que você vai fazer. Anote, escreva, o que você vai fazer a partir desse momento? O que você vai fazer a partir dessa mensagem? O que você vai pôr em prática que você não está pondo em prática? Que janela que você tem que consertar na sua vida? Comece fazendo isso hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Permita, Senhor, que cada homem aqui tenha esta visão, Senhor. A visão de que Jesus é mais importante do que as tentações desse mundo. Que seja assim para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe.